No verão de 1916, nas profundezas do Império Russo, começou uma catástrofe que tentaram esquecer por quase um século. O que era uma simples mobilização para trabalhos na retaguarda virou uma revolta sangrenta e fuga em massa pelas montanhas. A revolta se espalhou por milhares de quilômetros, de Kudzant até Semireshi, de Turgai até Pamir. Alguns queimavam vilarejos de colonos, outros se vingavam com uma crueldade digna de um império. As causas pareciam compreensíveis, mas as consequências foram muito mais terríveis. Isso não foi apenas uma reação ao decreto, foi um protesto contra toda a estrutura do poder colonial do Império Russo. E o preço disso foram dezenas de milhares de mortos e destinos destruídos de povos inteiros. Fui levado a esse tema por uma conversa interessante com um morador do Quirguistão. Este episódio é sobre um evento que ainda hoje divide a memória e o silêncio. Aqui não tenho medo de abordar temas incômodos que a propaganda russa faz questão de silenciar. Por isso, inscreva-se se quiser saber o que realmente estava por trás das palavras rebelião no Turquestão. Meu nome é Semyon, canal Megashot TV. Vamos começar? Исторический контекст. A Ásia Central tornou-se parte do Império Russo relativamente recentemente, em meados e no final do século XIX. De 1860 a 1890, as tropas russas avançaram rapidamente para o sul, tomando o controle das terras que hoje correspondem ao Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e Turcomenistão. Обоснование российской экспансии было простым. Qualquer russo ainda diria isso para você hoje. O Império Britânico supostamente já estava se aproximando das fronteiras da região a partir da Índia, então fomos obrigados a entrar em um confronto velado com Londres pela dominação da Ásia Central. No entanto, nada de novo nisso. A conquista desses territórios, é claro, não aconteceu de forma pacífica. Só a submissão do Kanato de Kokand custou a vida de milhares de pessoas. O Kanato de Khiva e o Emirado de Bukhara foram transformados em vassalos, perdendo suas terras férteis. Em seguida vieram os agrimensores, funcionários e principalmente colonos. Somente entre 1906 e 1912, quase meio milhão de famílias cristãs da Rússia Central foram reassentadas no território do futuro Cazaquistão. Os camponeses recém-chegados recebiam até 30 desiatinas de terra por pessoa do sexo masculino, 10 vezes mais do que na própria Rússia. As terras para eles eram retiradas da população local, em primeiro lugar dos nômades, cujos acampamentos de inverno foram tomados. A administração da nova região era formalmente autônoma. Em 1886 foi adotado o regulamento sobre a administração da região do Turquestão, segundo o qual o governador-geral possuía amplos poderes. Mas na prática, isso não funcionava. Havia um funcionário para cada 23 mil habitantes. A maioria dos administradores desconhecia as línguas e costumes locais. A tarefa deles muitas vezes não era manter a ordem, mas sim o enriquecimento pessoal. Os problemas precisavam ser resolvidos através dos tribunais dos bis e dos cadis. Muitas vezes eram corruptos e tendenciosos. O sistema de administração era completamente frágil, ineficaz e era visto como algo estranho, injusto e às vezes hostil. Causas da revolta. No entanto, as mudanças fundamentais começaram em 1914, com a entrada do Império Russo na Primeira Guerra Mundial. Para um Estado agrário atrasado e multinacional, isso foi mais que um conflito externo, foi um teste para o sistema de governo. Com o prolongamento da guerra, a escassez de recursos, até humanos, aumentava. Afinal, lutavam mais com carne de canhão do que com habilidade. Por isso, já em 1916 ficou claro, sem a mobilização de novos contingentes, a frente não aguentaria. E então, Petersburgo tomou uma decisão que se tornaria um dos erros mais sangrentos do poder czarista. O principal motivo para o início da revolta foi o decreto de Nicolau II de 25 de junho de 1916. O documento obrigava homens de idade média a ir para trabalhos na retaguarda nas áreas próximas à linha de frente. Isso se tornaria um dos passos mais importantes para São Petersburgo e São Petersburgo. Isso não era sobre servir no exército, mas sobre cavar trincheiras e construir estradas. Mas para os povos que durante séculos foram isentos do serviço militar, isso soou como traição. Eles se lembravam de que uma das promessas feitas quando entraram para o Império era a isenção do serviço militar. Agora essas promessas foram quebradas. E por quê? Eu não estou surpreso. Mas o decreto foi apenas o estopim.
A lenha para esse fogo era a tensão socioeconômica acumulada. Os nômades perdiam pastagens, os camponeses sedentários perdiam água e terra, as terras eram retiradas para as necessidades dos colonos, o gado era requisitado. Durante a guerra, os impostos dobraram, principalmente sobre o algodão, e desde 1915 foi criado um imposto militar para a região. As pessoas já viviam sob cobranças extraordinárias quando veio outra convocação. A situação era ainda agravada pelo abismo cultural entre a população local, que era rotulada como halógena. Não tinham direitos políticos, não serviam na administração, seu clero não era oficialmente reconhecido e a elite dos descendentes de Gengis Khan, os anciãos e mulás, não eram integrados ao sistema estatal. Eles não eram súditos no pleno sentido da palavra, mas sim contribuintes. O Estado tirava, mas não dava nada em troca. Em compensação, até mesmo um decreto formalmente sensato era executado da forma mais descuidada possível. Ele foi publicado no auge do Ramadã e dos trabalhos agrícolas, 2 temporadas sagradas e vitais. As listas dos mobilizados eram feitas por funcionários e pelos bailocais. Como resultado, principalmente os pobres acabavam nessas listas, enquanto os filhos das famílias ricas facilmente se livravam pagando suborno. O suborno para ser excluído da lista chegava a 300 rublos, uma quantia que normalmente uma pessoa levaria mais de um ano para ganhar. Tudo isso gerou boatos, medo e pânico. As pessoas acreditavam que seriam usadas como escudo humano entre as trincheiras dos russos e dos alemães do Império. Ela abriu a caixa de Pandora, mas talvez nem sequer entendesse o que exatamente havia liberado. Não sei como é com vocês, mas eu até tenho uma sensação de déjà-vu com a Ucrânia. A Federação Russa tomou partes do território da Ucrânia, rouba grãos, energia e explora a população de várias formas. O pior de tudo é que, através da propaganda, a Federação Russa até manda muitos ucranianos para a guerra contra seus próprios compatriotas. Este vídeo é útil para aqueles que esperam pelo mundo russo. Mas vamos voltar ao tema do vídeo. O curso da revolta. Não é surpreendente que a revolta tenha começado primeiro no sul, em julho de 1916, e o centro dos primeiros distúrbios foi Khujand. Foi exatamente aqui que, segundo a tradição, uma mulher chamada Khadimi Dzamalak tentou salvar seu filho da mobilização. Ela arrancou o sabre de um policial e, com isso, desencadeou uma reação em cadeia que se espalhou por todo o Turquestão. A revolta rapidamente atingiu Zizak, Tashkent, Kokand e outras cidades do Vale de Fergana. Os rebeldes focaram principalmente em funcionários públicos, policiais e colonos. Os ataques eram direcionados aos símbolos do poder imperial e, como consequência, surgiram ataques às colônias russas, que por algum motivo apareceram justamente após a colonização pelo Império Russo. Em resposta ao ataque, foram enviadas unidades cossacas e destacamentos do exército para o distrito de Gizak. Segundo dados oficiais, cerca de 5.000 pessoas foram mortas, incluindo não apenas rebeldes, mas também civis de Semirechye. No território do atual sudeste do Cazaquistão e do Quirguistão, a revolta teve um caráter especialmente feroz e espontâneo. Aqui, massacres em massa alternavam-se com expedições punitivas, as aldeias eram incendiadas, o gado era confiscado e os suspeitos de participação na rebelião eram executados sem julgamento. No norte, na estepe de Turgai, a situação se desenvolveu de forma diferente. Lá, a revolta foi mais organizada. Ela foi liderada por representantes da nobreza cazaque, o Khan Abdugafar Jan Basinov e o comandante Amangeldi Imanov. Foi criado o Conselho de Comandantes Kenesh. E até mesmo foi introduzido um imposto único para apoiar a resistência. No auge, sob o comando de Imanov, havia até 50.000 combatentes. Poucos assentamentos russos existiam nessa parte da estepe, então o conflito não virou massacre étnico por falta de colonização. As autoridades não conseguiram suprimir completamente o foco de Turgai, que resistiu até a Revolução de Fevereiro. Não houve coordenação geral da revolta. Não era uma frente unificada ou uma campanha planejada. Eram dezenas de focos locais de fúria, desencadeados por uma única ordem e alimentados por décadas de humilhação. A revolta continuou de julho até o final do outono de 1916. Já em outubro, os principais focos em Turquestão e Semirechye foram reprimidos por expedições punitivas. Parte dos participantes da revolta se juntou aos movimentos revolucionários, outros foram eliminados já nos anos da Guerra Civil. No geral, o governo restabeleceu o controle sobre a região ao custo de dezenas de milhares de vidas, vilarejos destruídos e a destruição definitiva da confiança entre os povos e o centro imperial.
Consequências da revolta. A revolta de 1916 rapidamente passou de um protesto político para uma tragédia étnica. Durante a revolta, colonos russos sofreram. Curioso como eles foram parar lá? De qualquer forma, em resposta, após a entrada das tropas do Império, grupos punitivos começaram a realizar massacres nas aldeias da população nativa. As tropas russas agiram sem piedade. Centenas de aus foram destruídos. Morriam todos. Aqueles que lutavam, aqueles que escondiam russos e até mesmo aqueles que tentavam ficar de fora. O pior era que, diante de uma ameaça real, o castigo era coletivo. O governo se vingava não dos envolvidos, mas de todo o povo. O episódio mais terrível foi a tragédia dos kirguizes de Semirechi. Fugindo das repressões, dezenas de milhares de famílias abandonaram seus bens e fugiram pelo Tian Shan para a China, sem comida, sem abrigo. No inverno, esse êxodo será chamado de Urkun, o Grande Êxodo. Segundo as estimativas mais modestas, mais uma vez enfatizo, segundo as estimativas mais modestas, morreram de 80 a 100 mil pessoas devido à fome, doenças e ataques. Para o Quirguistão, isso é um trauma nacional, equivalente em importância ao Holodomor na Ucrânia ou ao Holocausto na Europa. Após a revolta, ocorreu outra onda de reassentamento. O governador-geral do Turquestão, Alexei Kuropatkin, propôs confiscar as melhores terras dos kirguizes e criar assentamentos exclusivamente russos em seu lugar. Embora esses planos tenham sido interrompidos pelos eventos revolucionários de 1917, a própria lógica de administração já era totalmente colonial. A repercussão política alcançou até a Duma estatal. Um dos seus representantes mais destacados, Alexander Kerensky, foi à região em missão de inspeção e fez um relatório que chocou até mesmo os liberais da capital. Ele acusou a administração de governar o Turquestão como se não fosse parte do país, mas sim uma província selvagem. Ele chamou o decreto de mobilização de insano e absurdo, e as ações do exército de terror sistemático, inaceitável até mesmo em uma despotia oriental. O resultado da campanha foi o oposto do esperado. Dos 500 mil homens planejados para trabalhos na retaguarda, conseguiram mobilizar apenas cerca de 120 mil. A maioria nem foi enviada para a parte europeia da Rússia. Algumas regiões, como a Iacútia, conseguiram isenção total da mobilização. O governo ficou com medo e recuou. Mas já era tarde demais, a região entrou em ebulição e o império começou a rachar. Historiografia e memória. A compreensão histórica da revolta de 1916 acabou sendo tão complexa quanto os próprios acontecimentos. Na Rússia czarista, o tema foi apresentado quase imediatamente sob o prisma da traição e do fanatismo. Os líderes muçulmanos, que supostamente espalhavam propaganda pan-islamista e pan-turquista, foram apontados como culpados. Nos documentos de arquivo, menções a espiões turcos aparecem regularmente, mas o mais importante é que nenhuma prova da participação de forças externas foi encontrada. E sabe, depois esse mito acabou sendo muito conveniente também para o governo soviético. Na URSS, tentaram enquadrar a revolta no esquema marxista, como expressão da luta de classes e prelúdio da revolução. No entanto, esse esquema explicava mal a participação em massa da aristocracia, do clero e até mesmo daqueles que antes eram leais ao império. Por outro lado, reconhecer a revolta como anticolonial significava colocar em dúvida a legitimidade do poder soviético na região. Por isso falava-se sobre isso de forma vaga ou com um tom ideológico, evitando temas incômodos como a violência interétnica. Após a dissolução da URSS, houve reavaliação na Ásia Central. No Quirguistão, a revolta virou símbolo de tragédia nacional, com um dia oficial de memória e exposições em museus. No Cazaquistão, é interpretado como parte do movimento de libertação nacional. No Uzbequistão e no Tajiquistão, isso é mencionado com menos frequência, mas o interesse pelo tema está crescendo. Na Federação Russa e na Federação Russa. Na Federação Russa, quase não se fala sobre isso, e poucos reconhecem a gravidade da tragédia. Mas a propaganda, naturalmente, apresenta tudo isso como justificativa para as medidas punitivas, como se fosse uma resposta adequada à crueldade dos rebeldes. Bem, talvez o principal que une todas as abordagens seja o reconhecimento da escala. A revolta de 1916 se tornou o maior levante anticolonial da história do Império Russo. Заключение. Conclusão. A revolta de 1916 não é apenas um capítulo esquecido em algum lugar nos confins do Império Russo. É um grito forte e doloroso de povos inteiros que foram saqueados, humilhados e privados do direito à voz durante séculos.
Não é uma rebelião pela rebelião, é uma tentativa desesperada de salvar o que restou da dignidade. O império exigia submissão, mas não dava nada em troca, nem igualdade, nem respeito, nem futuro. Por trás de sua ordem aparente escondia-se uma exploração sistemática, violência e desprezo pelos povos nativos. E quando esse mecanismo falhou, ele falhou de tal forma que toda a estrutura rachou. Hoje, mais de 100 anos depois, vemos novamente nosso Estado russo se esconder atrás da retórica da proteção, invadir terras alheias, tomar, violentar, destruir e mais uma vez usar uns dos seus contra outros dos seus. Mais uma vez fala em nome da história que ela mesma falsifica. Mas a história não esquece. A revolta de 1916 é um ato de acusação histórica direta contra a mesma lógica imperial que ainda hoje leva a guerras, deportações e inimizade étnica. É um lembrete de que para cada terra roubada, para cada povo oprimido, para cada mentira haverá uma resposta. Hoje, quando a Ucrânia luta por sua liberdade, quando cazaques, kirguizes, uzbeques e tártaros lembram como seus avós morreram pelas mãos do exército czarista ou soviético, somos obrigados a falar sobre isso em voz alta. Porque o silêncio é cumplicidade. A memória é uma arma. A verdade é resistência. Este foi o episódio do Mega Show TV. Se você também sente que é hora de falar abertamente, compartilhe este vídeo. Esta é a nossa história e esta é a nossa resposta. Obrigado pela sua atenção, inscreva-se no canal e apoie o canal financeiramente através de patrocínio ou transferência direta pelo PayPal. Tchau a todos